Continuidade ao curso de mastologia. Hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Bárbara de Assis Barbosa, que vai falar sobre doenças benignas da mama. A doutora Bárbara é formada pela Unievangélica, ela tem residência médica em ginecologia e obstetrícia e tem residência em mastologia. Então, com você, doutora. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiro o convite, doutor Juarez, para estar aqui com vocês hoje. Como ele falou aí, toda essa história que a gente tem muito tempo junto. Fui pupila dele desde o internato, então a gente tem um tempinho aí já caminhando junto. Então é uma honra para mim estar aqui com vocês. E eu vou falar um pouquinho hoje, dando sequência, né, ao curso. Hoje a gente vai falar um pouco de doenças benignas da mama. Só para a gente explanar um pouquinho o que é doença benigna da mama, então a doença benigna ela vai estar relacionada a alguma condição clínica da paciente. E as principais queixas que essa paciente vai trazer, ou os principais sinais que ela vai apresentar, dor mamária, alguma lesão mamária palpável, ou qualquer outro achado de exame físico ou de imagem. E aí, após a gente estabelecer um diagnóstico em cima dessa queixa, em cima desse sinal, a gente vai direcionar o tratamento visando o alívio sintomático e o esclarecimento dessa paciente. Eu fiz um roteiro com as principais questões que a gente vai enfrentar aí em relação à doença benigna da mama. E nós vamos começar falando um pouquinho de mastalgia. A mastalgia, ela é uma queixa muito comum em consultório, tanto de ginecologia quanto da mastologia. Ela comete cerca de 2/3 das pacientes que estão na menacme. Geralmente, ela tem uma intensidade de leve a moderada, ela é autolimitada em cerca de 90% dos casos, mas acontece de ser uma dor que compromete a qualidade de vida, uma dor intensa. Mas é a minoria dos casos e ela pode trazer impacto justamente nessa qualidade de vida. Essa dor ela pode influenciar no dia a dia da paciente. Ela tem uma relação muito baixa com o câncer de mama, mas essa relação ela está intimamente ligada aos fatores de risco para câncer de mama, que acabam sendo coincidentes para a mastalgia. Por exemplo, nuliparidade, a elevação da densidade mamária, que geralmente está relacionada àquela paciente que nunca amamentou, algumas lesões proliferativas atípicas e a estrogenoterapia exógena, principalmente os anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal. É uma manifestação clínica decorrente de fatores hormonais, psíquicos e orgânicos, e geralmente eles estão muito bem interligados. A mastalgia tem um estudo no The Breast Journal que mostrou pra gente, que estudou justamente a prevalência, a severidade, né, a intensidade desse sintoma e o impacto na vida da paciente. Então, nesse estudo, as pacientes, 70% delas, elas referiram a mastalgia, 41% referiu prejuízo na vida sexual, 35% prejuízo no sono, e 10% referiram que apresentavam esse quadro por mais da metade da vida. Então, é uma queixa bem importante na vida da mulher. Ela pode ser classificada em cíclica e acíclica. E a cíclica é a forma mais frequente, é o que a gente vai mais ver, principalmente no ambulatório, no consultório de ginecologia, porque ela é uma mastalgia, uma dor mamária muito relacionada ao ciclo menstrual. Ela também pode ser chamada de mastodínia. Então, ela acomete principalmente as pacientes na faixa etária de 20 a 40 anos. Ela frequentemente vai vir como uma queixa bilateral e ela apresenta esse ciclismo, né? Esse reforço sintomático no período pré-menstrual. Tende a desaparecer após os 45 anos, coincidente ao período de menopausa. E a etiologia dela é fundamentalmente hormonal. Então, aquelas pacientes que a gente tem um aumento da receptividade ao estrogênio nessa fase pré-menstrual. Então, a gente tem uma dilatação e um alongamento desses ductos mamários,
uma proliferação epitelial e uma retenção de sódio e água. Por isso aquele edema mamário nesse período pré-menstrual, e isso justamente aumenta tanto a sensibilidade ali da região de papila, de mamilo, quanto a dor, porque a mama fica, digamos que engurgitada, né? Ela fica mais dolorida. A mastalgia cíclica tem como outros fatores, né? As gestações múltiplas e os longos períodos de amamentação é um fator de piora, né? Não, na verdade, um fator de melhora, desculpa. A ingestão exagerada de metilxantinas, que podem levar ao edema intramamário e ao estado de estresse, que podem interferir também negativamente e agravar a dor. E aí, o que faz parte desse cenário aí de estado de estresse? Pacientes que têm ansiedade, depressão, algum histórico de somatização, algumas hipocondrias que estão refletidas principalmente aquele medo de ter o câncer, o medo do câncer de mama. E é muito comum no consultório, a gente vê isso com uma certa frequência. O principal ponto para a gente tratar é fazer uma anamnese direcionada, um exame físico adequado, descartar que tenham nódulos palpáveis, né? Qualquer coisa que seja relacionada aí a um exame complementar. Caso seja notado alguma alteração de exame de imagem ou no exame físico, um nódulo palpável, é conveniente que seja feita o ultrassom e, se necessário, uma core biopsy. Não havendo nenhuma massa palpável e também na ausência dessa paciente de risco genético, né, de risco aumentado para câncer de mama, pode seguir uma rotina habitual da idade, pacientes aí de 40 para frente a mamografia e de 30 para frente, se necessário, o ultrassom, mas eventualmente só a consulta e o exame físico. Em relação à conduta, o primeiro passo que a gente vai tomar são as condutas de tratamento não farmacológico. E o principal é a orientação verbal. Como vocês viram, a mastalgia está muito relacionada ao fator psíquico da paciente. Então, assim, a gente tem que ter uma abordagem bem cordial, tem que explicar e esclarecer que aquela dor ela não está associada e ela não eleva o risco de câncer de mama. Muitas vezes, com essa explicação, a gente já tem uma boa resposta e uma ausência dessa dor. A paciente sente uma melhora. E então, a gente tem um estudo que ele verificou que a orientação verbal, ela tem eficiência em 70% dos casos. E ela chega até 85% se for aquelas pacientes que têm uma mastalgia de leve intensidade. Então, só orientação verbal pode já resolver muito o problema da paciente. É fundamental, claro, que a paciente que tem algum quadro de ansiedade, né, ou qualquer outra etiologia também, seja tratada de devida forma. Mas se a gente conseguir com a orientação verbal aliviar, a gente sabe que a gente já conseguiu melhorar essa qualidade de vida da paciente. Outras orientações que nós podemos dar, que é simples e é muito útil para muitas pacientes, é indicar um sutiã adequado, principalmente aqueles sutiãs tipo top de academia, ou um sutiã que tenha uma boa sustentação, mas que não aperte o suficiente para machucar, né? A gente sempre orienta não usar sutiã com aro, né? Usar sutiãs com a base mais larga, com as alças mais largas. Então, o top de academia é uma boa opção para usar eles, principalmente nesse período pré-menstrual. E do tamanho correto, com tudo certinho, a gente tem uma referida melhora de até 85%. Então, é uma paciente que até agora não precisou de medicação. Outra opção é a restrição no excesso das metilxantinas. A gente tem alguns estudos que eles demonstram que a redução da metilxantina na dieta pode aliviar alguma forma de mastodínia, mas ainda há controvérsia, não tem nada assim que faça a gente confirmar isso e deixar essa orientação como um protocolo mesmo. Então, assim, é uma orientação para aquela paciente que você pega e ela toma muito café, muito chá, chocolate, refrigerante tipo Coca,
elas têm um consumo excessivo desses produtos. Essa paciente que tem um consumo excessivo, talvez ela tenha alguma melhora com essa orientação, mas não é um fator tão eficiente quanto as outras orientações. Agora, quando a gente vai falar de tratamento farmacológico para mastalgia cíclica, a gente tem algumas opções, como o diclofenaco em gel, esse Virtex Agnus Castus, o tamoxifeno e o danazol. A primeira escolha para o tratamento é o diclofenaco em gel. Ele vai ser usado em torno de 2 vezes ao dia nesse período pré-menstrual, que é onde a dor incomoda mais. Não melhorando, após 6 meses, a gente pode mudar o tratamento e tentar associar outras formas. Por exemplo, o Virtex, que é um fitoterápico que tem um certo alívio, o tamoxifeno e o danazol. O tamoxifeno, ele tem estudo comprovando a eficácia em diminuição da mastalgia. O uso dele é de 10 ou 20 miligramas dia. Mas a gente tem os efeitos colaterais importantes, então talvez a paciente não tolere o uso, principalmente se tratando de pacientes aí no período de menacme, que ele pode trazer um ressecamento vaginal, né, fogachos. Então, não é a primeira, não vai ser nossa, não vai ser um tratamento com tanta, né, com tanto conforto para a paciente, mas é uma opção que nós temos. O danazol, ele já foi, pelo FDA, ele já nem é indicado mais, por causa mesmo dos efeitos colaterais. Então, a gente, principalmente o ressecamento vaginal, que é bem mais intenso do que no tamoxifeno, então a gente não prescreve ultimamente. Na mastalgia não cíclica, a gente vai avaliar se ela é mamária, se ela é de causa mamária ou extramamária. Ela não vai estar relacionada a um aumento dessa dor no período pré-menstrual, então é uma dor que pode ser tanto intermitente quanto contínua. Ela vai surgir geralmente após os 40 anos de idade e ela tende a ser unilateral, tanto focal quanto difusa. A sua causa ela vai ser devido a algum traumatismo, alguma mastite, algum tumor benigno, pode ter relação com câncer de mama, com grandes cistos, algumas fibroses por cirurgias prévias, mamas volumosas em pêndulo, que é um dos principais motivos, o uso crônico de algumas medicações ou a terapia de reposição hormonal. Então, o principal ponto na mastalgia não cíclica é a gente definir direitinho se tem algum dessas características que a paciente traz para a gente em anamnese, algum desses históricos. Quando ela é de origem extramamária, a gente tem que identificar se pode ser por dor torácica, por dores musculares ali na parede torácica, na musculatura intercostal, por algum quadro de neuralgia que pode estar relacionado ao herpes zoster, fibromialgia, algumas alterações vertebrais na coluna, angina, reflexo gastroesofágico, essa síndrome de Tietze, que é um processo inflamatório bem na cartilagem ali da costocondrial da segunda e terceira costela, que também pode acontecer, principalmente por pequenos traumas, e o tratamento é anti-inflamatório. Mas na mastalgia não cíclica, o tratamento é identificar a causa. A gente vai ter o tratamento direcionado para a etiologia. De um modo geral, anti-inflamatórios não hormonais, eles vão ser uma boa opção. E a acupuntura, ela pode ser indicada, em alguns casos, até alguns emplastros de anestésicos também, mas assim, em casos muito específicos. O tratamento definitivo, que pode ser tomado como conduta, mas que assim, é uma bela exceção,
A mamoplastia redutora, ela vai ser usada, vai ser indicada principalmente para aquelas pacientes que têm uma dor relacionada ao volume mamário. Paciente que tem aquela mama muito volumosa, ela tem uma distensão dos ligamentos de Cooper ali, que ele pode gerar dor, talvez ela vá ter benefício com a cirurgia. Lembrando que pós-operatórios, cirurgias aí, fibrose, cicatrizes a longo prazo, elas podem gerar dor também. Então, tem que colocar aí, conversar bem certinho com a paciente e mostrar os riscos e benefícios dessa conduta. Aqui, se vocês quiserem tirar um print aí, são só os fatores para lembrar. E o próximo tema, a gente vai falar um pouquinho do fluxo papilar. O fluxo papilar, ele é a saída de secreção pela papila mamária, que fora do período de amamentação. Período de amamentação, claramente a gente sabe que sai leite. Então, o fluxo que não seja leite vai nos chamar a atenção. É a terceira queixa mamária mais frequente. Então, a gente tem, em segundo lugar, a mastalgia, que a gente já comentou, e em primeiro lugar, as lesões palpáveis. Então, a terceira queixa que vai chegar no consultório, e pode chegar aí no consultório de ginecologia, é o fluxo papilar. Cerca de 80% das mulheres, elas vão ter algum episódio no período, durante a vida. E a maioria embora a maioria sejam por problemas benignos, de 5 a 12% pode estar relacionado a alguns tumores malignos que tem como sintoma a descarga papilar. A gente pode categorizar o fluxo como fisiológico, lactacional, a galactorreia não gestacional e o patológico. Em homens tem uma incidência. Quando acontece, ele vai estar mais relacionado ao câncer de mama, por ser um bem raro, né? E pode ser o único sintoma desse homem. Então, tem que sempre ser investigado. De 23% a 57%, ele pode ser a única manifestação. Vale lembrar que a biópsia mamária prévia, com algum diagnóstico de atipia, também pode ser considerado como um preditor de malignidade. Então, o paciente que tem esse diagnóstico prévio e apresenta fluxo papilar, a gente tem que ficar mais atento e fazer uma investigação mais profunda. A galactorreia, que é a saída de leite pela papila em período não gestacional, é uma alteração benigna e funcional da mama. Muitas vezes a gente vai corrigir com o simples fato de orientar a paciente a não fazer a expressão, mas muitas vezes ela pode estar relacionada a algum fator, alguma alteração, principalmente a hiperprolactinemia. E aí a prolactinemia tem algumas causas, que pode ser tumor na hipófise, insuficiência renal ou hepática, estimulação da mama e os traumas torácicos ou de causa medicamentosa. A estimulação da mama, essa expressão papilar constante, isso aí estimula a saída de leite e cada vez que espremer mais, vai sair mais. Então, uma das principais orientações é falar para a paciente parar de estimular. Quando ela é fisiológica, ela decorre de gravidez, da lactação em si, de alguns distúrbios de estresse, distúrbios de sono, às vezes uma atividade física exaustiva. E quando ela é patológica, a gente vai investigar aí o hipotireoidismo, insuficiência de adrenal, alguns de germinoma, meningioma e doença pituitária, que pode vir com os prolactinomas, acromegalias e síndrome de Cushing. A gente tem algumas drogas que influenciam aí e é sempre bom avaliar junto com a paciente, perguntar se ela usa algum tipo de medicação, porque a gente tem uma série de drogas que podem influenciar o aumento da prolactina e que pode estimular a saída de leite. Quando a gente vai falar dos fluxos papilar fisiológico, eu tinha colocado aqui a definição. Então, geralmente ele vai ser bilateral, não espontâneo. Então, ele vai acontecer mais na expressão papilar e ele vem de vários ductos e pode vir com cor branca, amarelada ou esverdeada, até multicolorido na mesma expressão. E o patológico, diferente dele, vai ter ela vai ter uma expressão, na verdade, ele vai sair espontaneamente, geralmente unilateral, ducto único e aspecto seroso, que a gente chama de água de rocha ou sero sanguinolento.
Aí, no fisiológico, a principal causa é a ectasia ductal. E ela vai acontecer pela dilatação dos ductos mamários por perda da elastina, e às vezes ela está associada a alguma fibrose ou inflamação da mama. Pode acontecer na mamografia identificar alguma calcificação mais grosseira, né? Que é um achado típico, mas a gente não vê com tanta frequência. A orientação é não realizar ordenha. Aqui do lado a gente tem uma foto que mostra bem uma expressão que a gente tem saída de líquido, um fluxo branco, um fluxo claro e um fluxo mais escurinho. Esse escurinho pode gerar uma certa dúvida em relação a se é sangue, né, ou se é serosanguinolenta. Uma forma da gente identificar se não é no papel. Às vezes esse líquido, quando a gente passa um papelzinho, a gente percebe que ele é mais esverdeado, ele não é vermelho. Então, é uma forma da gente poder diferenciar de fluxo sanguinolento. O patológico, então, ele geralmente vai ser uma secreção aquosa, líquida, límpida, serosa ou sanguinolenta, espontânea e uniductal. A gente tem um exemplo aqui também. O diagnóstico diferencial ele vai ser entre uma lesão benigna, como um papiloma intraducto, a ectasia ductal, que é a maioria dos casos, e o carcinoma, que pode, sendo mais comum, carcinoma in situ. A secreção purulenta também do mamilo deve ser investigada, porque pode estar associada a uma mastite periductal. Eu peguei no microfone. Nos fluxos patológicos, a principal causa principalmente do fluxo serosanguinolento ou sanguinolento, são os papilomas intraducto. Nessa imagem que a gente consegue observar, é uma área cística com uma área sólida no interior. Esse papiloma, ele é responsável por cerca de 52 a 57% dos derrames papilares suspeitos. Ele pode conter algumas áreas de atipia ou de carcinoma in situ associado, e ele está associado a um pequeno aumento de risco para carcinomas invasores. Na mamografia, a maioria das vezes a gente não vai ver nenhuma alteração. No ultrassom, a gente vai ver um ducto dilatado, a ectasia ductal, que a gente vê aqui, nessa de cima. As lesões intraductos, como papiloma, até de 0,5 milímetros, diagnóstico diferencial, tem que fazer diagnóstico diferencial com abscesso. Ressonâncias, elas têm uma alta sensibilidade, uma especificidade moderada, geralmente a gente não faz também devido ao alto custo. O tratamento, nesse caso, dos papilomas, em caso do derrame, lesão mamária, com a lesão mamária associada ao inducto, com a paciente tem desejo de amamentar, a gente precisa identificar qual ducto que está acometido, qual que está tendo o fluxo e fazer uma exérese do ducto único. Nas pacientes idosas, nas pacientes que não desejam mais gestar, nas pacientes que apresentam mais de um ducto comprometido, o ideal é que seja feita a exérese de todo o sistema ductal terminal ali da papila. A gente pode fazer tanto como uma cirurgia aberta, retirando toda a área dos ductos, quanto com a mamotomia guiada pelo ultrassom. E essa aqui é uma imagem do material que a gente tira da mamotomia, que é uma opção também que a gente tem hoje em dia. Aqui é só um fluxograma da diretriz da Sociedade Brasileira. Quem quiser guardar aí, é bacana de seguir. Mas é basicamente o que eu falei. Aqui também algumas orientações só para guardar de tópicos. O outro ponto que a gente vai conversar são os cistos, que entra aí como a primeira causa, a primeira queixa em consultório de mastologia, que são as lesões palpáveis. Então, cistos, nódulos, as lesões palpáveis, de um modo geral, elas são uma queixa importante da paciente. E os cistos mamários, ele é o tipo mais comum de alteração funcional benigna da mama. Ele é um processo expansivo muito frequente na mama feminina. É como se fossem umas massas cheias de líquido, elas são redondas, ovoides,
ou ovoides, e elas são derivadas de algum lóbulo, de alguma unidade lobular no ducto terminal. Ela acomete as pacientes entre 20 e 50 anos e tem um pico de incidência próximo à perimenopausa. O aumento agudo desse cisto pode decorrer uma dor aguda. A paciente vai apresentar uma queixa de um nódulo que surgiu em poucos dias e uma dor importante, bem localizada. Muitas vezes esses cistos eles vão ser um achado nos exames de rotina, no exame de imagem, na paciente que não está sentindo nada, e eles podem ser classificados pelo ultrassom como simples, complicado, microcisto agrupado ou cistos complexos. O cisto simples, ele não precisa ser submetido a alguma biópsia, nem por alguma agulha fina, né, por nada. A gente só vai intervir se for um cisto volumoso que esteja causando dor na paciente. Então, a gente faz uma punção de alívio. Nesse caso, não é necessário fazer citologia. A gente pode fazer a punção de alívio e descartar o material. E esses cistos, eles vão vir na imagem como regulares, móveis e elásticos e firmes. E eles são considerados pelo ultrassom Umbiratz 2. Aqui a gente consegue ver algumas imagens. O cisto ele tende a fazer um reforço acústico posterior, com umas sombras laterais nas suas margens. E aqui na mamografia também a gente vai ver como um esboço nodular. Pela mamografia a gente não consegue definir se é um nódulo ou se é um cisto, então a gente acaba fazendo ultrassom para fazer essa diferenciação. Os cistos complicados, eles têm eco interno homogêneo e também chamado de cisto de conteúdo espesso. Ele não vai ter componente sólido associado. Ele também não tem paredes espessas ou septos ou fluxo vascular. Eles são considerados como achado benigno também, Umbiratz 2. Eles são assintomáticos e eles podem apresentar níveis líquidos de debris ou um eco interno móvel. Quando a gente mexe o transdutor, a gente vê um movimento ali daquele líquido dentro do cisto. Eles são considerados provavelmente benignos se apresentar como massas não calcificadas, podem ser isolados ao ultrassom e pode representar como fibroadenomas ou cistos complicados. Se porventura apresentar alguma dessas, a gente suspeitar que seja um fibroadenoma ou cisto complicado, o ideal é que faça segmento de 6, 12 e 24 meses. Recomenda aspiração ou biópsia se essa massa sólida, esse cisto complicado, ele for palpável e doloroso, sugerindo um processo inflamatório, que a gente poderia se tratar aí até de um abscesso, um aumento de mais de 20% das dimensões em 6 meses, ou qualquer outra característica suspeita, como uma calcificação suspeita, uma distorção de parênquima, uma caracterização como cisto complexo. E aí, nesses casos, o material que for puncionado, aspirado ou que for feito de biópsia deve ser levado à citologia ou AP. Outra variação são os microcistos agrupados. Eles representam uma unidade ducto lobular terminal ou uma porção dela que vai sofrer uma dilatação cística de um único ácido. Então, essas alterações fibrocísticas, elas podem estar associadas como adenose, cisto simples ou fibrose. E é um achado muito comum na perimenopausa e é descrito, teve um estudo, que é o ACRIM 6666, que pelo ultrassom eles viram em cerca de 3,4% dos exames. No acompanhamento de 3 anos, os microcistos agrupados, 0,8% desses casos provou ser alguma lesão maligna, então é bem baixo a relação dele com malignidade. Eles apresentam geralmente essas massas circunscritas, ovais ou microlobuladas e tem múltiplos cistos adjacentes separados por alguns septozinhos bem finos. E o tamanho médio dele é de 8 milímetros, podendo variar. O ultrassom que é típico de imagem de microcisto agrupado, ele é um Umbiratz 2. Se for difícil de caracterizar, ele for profundo, for difícil pelas dimensões, a gente classifica ele como Umbiratz 3 para fazer um segmento de 6, 12, 24 meses. O cisto complexo, são cistos que
apresentam um componente sólido, geralmente com uma parede espessa maior ou igual a 0,5 milímetros, ou eles têm septações espessas maior ou igual a 5 milímetros, 0,5 milímetros, desculpa. Podem apresentar massas intracísticas ou massas sólidas com áreas císticas. Eles vão ser considerados suspeitos para malignidade, então um BIRADS 4 pelo exame, e eles vão merecer um diagnóstico histopatológico. Quando eles são malignos, a porção cística pode ser decorrente da área de necrose de algum tumor de alto grau, e os carcinomas em sítios papilíferos, eles podem apresentar como massa intracística ou intraductal ao exame de imagem. Então, aqui a gente tem uma imagem, um septo intracístico. Aqui a gente vê que tem uma cápsula, né? Como se fosse uma cápsula, uma parede espessada, uma variação cística sólida. Então, nesses casos, é importante fazer a biópsia. Eles devem ser submetidos à biópsia com agulha grossa, podendo também, se tiver disponível, uma motomia ou a biópsia excisional. Essa condição vai fazer a gente conseguir a diferenciação histológica e poder tomar conduta de acordo com a histopatologia. Tem que fazer diagnóstico diferencial com hematomas pós-biópsia, galactocele, seromas, abscesso, necrose gordurosa, que também podem se apresentar assim nos exames de imagem. A galactocele, por exemplo, no exame de ultrassom, ele é um cisto complexo. Mas para tirar dúvidas, você pode fazer uma punção, vindo líquido lácteo, a gente considera como galactocele. Muitas vezes acontece por um ducto obstruído e o acúmulo ali da secreção. Eles apresentam como massas císticas moles no exame físico. Mamografia, ele pode apresentar esses níveis de cálcio. E o diagnóstico ele vai ser feito com essa punção mesmo. Ele não necessita de segmento. É uma alteração que a gente sabe que não tem relação com malignidade. Aqui a gente tem, também é da diretriz da Sociedade Brasileira de Mastologia, falando o fluxograma aí dos cistos mamários. Se vocês quiserem guardar, isso aí é interessante para o consultório. O próximo tema é o fibroadenoma. Eles são tumores fibroepiteliais decorrentes da proliferação do estroma e do epitélio ducto lobular da mama. São sólidos, têm consistência fibroelástica no exame físico, geralmente arredondados, podem ser bocelados, móveis e bem delimitados. O crescimento dele é lento, geralmente ele é autolimitado, ele não ultrapassa 3 centímetros. Mas, em alguns casos, a gente acaba tendo fibroadenomas maiores que isso. Eles geralmente estão localizados ali no quadrante superior da mama, são indoloros de um modo geral, mas eles podem ser dolorosos, principalmente nos períodos pré-menstruais, pelo engurgitamento ali mesmo das glândulas em torno desse nódulo. Na gravidez também pode ter mais dor e na lactação. E aí nessa fase a gente pode acontecer um crescimento por conta do estímulo hormonal. A malignização dele é muito baixa, de 0,1 a 0,3% dos casos. É mais comum entre os 40 e 45 anos. E a alteração mais comum é o carcinoma lobular. É a segunda neoplasia mamária mais prevalente. O primeiro é o carcinoma mamário. Ocorre geralmente após a puberdade e é mais comum na terceira década de vida. Sua ocorrência após a menopausa é muito rara, por conta da influência hormonal. Nos homens, o fibroadenoma ele vai estar relacionado aos casos principalmente da ginecomastia, por conta do volume de glândula mamária. Eles são mais comuns nas mulheres negras ou pardas e em 20% das vezes eles vão ser múltiplos e 12% eles vão ser bilaterais. Eles vão variar entre fibroadenoma simples, juvenil, gigante, complexo e extramamário. O juvenil, a gente vai considerar como o fibroadenoma juvenil os nódulos maiores que 5 centímetros que ocorrem na adolescência. Esses nódulos que forem maiores que 5 centímetros em pacientes após os 20 anos, a gente vai considerar como fibroadenoma gigante. E os complexos, eles vão conter cistos, adenoses esclerosantes, calcificações epiteliais ou alterações apócrinas papilares e vão estar relacionados a um leve aumento
no risco de câncer de mama por estar associado a algumas atipias. E principalmente naquelas pacientes que têm história familiar positiva para câncer de mama. Aqui tem algumas imagens de como o fibradenoma aparece para a gente na mamografia, que é essa primeira. A gente vê aí que é bem circunscrito, né? Ele é ovalado. No ultrassom, a gente consegue ver que ele é mais horizontal do que vertical. Ele tem as margens bem definidas. Aqui é numa macroscopia. E aqui é um fibranoma bem grande pela ressonância. E aqui também é o fluxograma da sociedade. O próximo é o tumor Phyllodes, que é um nódulo palpável muito raro para a gente fazer diagnóstico, mas é uma neoplasia que carrega com ela elementos epiteliais e mesenquimais, mais mesenquimais, corresponde a 0,3 a 1% dos tumores mamários e 2 a 3% das neoplasias benignas. Ele vai ser mais frequente aí na raça negra, entre os 40 e 50 anos. A macroscopia dele, ele se apresenta como um tumor único, geralmente ele vai ser volumoso e unilateral. Ele tem um crescimento rápido e progressivo e apresenta uma superfície bocelada. Não invade pele, mas ele pode, por conta do volume, fazer uma isquemia mesmo. Pode gerar uma estase venosa na pele, pode fazer com que essa pele sofra. Então, a gente acaba podendo ter lesão de pele, mas não por invasão do tumor. E o acometimento axilar dele é raro porque a disseminação dele é hematogênica. Nessa imagem aqui, a gente tem no exame físico, a gente vê que é um tumor bem volumoso, que está deformando a mama. Na mamografia, a gente consegue ver que ocupa todo o parênquima mamário da paciente. E esse aqui é uma peça na macroscopia, a gente consegue ver como o tumor é bocelado. Geralmente ele vai ter áreas císticas também de intermeio. A gente vai classificar ele conforme a celularidade, em benigno, borderline e maligno, sendo que ele pode evoluir com recidiva, e a recidiva do benigno é de 8% depois de 32 meses, em 20% após 22 meses e 23% em 18 meses, de acordo com essa celularidade. O tratamento dele é cirúrgico. É um mau respondedor à radioterapia, é um mau respondedor à quimioterapia, mas pode lançar mão, principalmente aquelas pacientes com tumores muito volumosos. Ele pode metastatizar, principalmente para pulmão, em mais de 80% dos casos, e pode ter metástase para osso, fígado e sistema nervoso central. Ele tem uma baixa proporção no componente epitelial e uma baixa positividade para o estrogênio. Então, a hormonoterapia para ele também não é uma forma de tratamento. O ideal é cirurgia e margens livres e fazer o segmento dessa paciente. E o amartoma, que também é um nódulo, é uma queixa da paciente, muitas vezes palpar esse nódulo. Ele é denominado também como fibroadenolipoma. Ele tem uma quantidade variável de tecido glandular, adiposo e fibroso. São massas discretas, ele vai estar encapsulado e é indolor. É como se fosse um lipoma na mama. Então, se for sintomático ou for discordante a imagem da queixa da paciente, é bom fazer a excisão cirúrgica para anátomo patológico. Mas, de modo geral, se a paciente não estiver incomodada com a presença dele ali, é só esquecer que ele está ali. Ele não tem nenhuma malignização, não tem nenhum sintoma relacionado. Aí eu coloquei, só para a gente terminar, eu coloquei para citar outras duas alterações que são comuns, mas que merecem uma aula completa, porque a gente tem muita coisa para falar, tanto de ginecomastia, mamas supranumerárias, mastite. A ginecomastia, nada mais é essa proliferação benigna de tecido glandular no homem, que não é algo comum, mas ele pode acontecer. Geralmente, clinicamente, o paciente vai ter a queixa do aumento palpável e visível da mama, e a gente tem que sempre fazer o diagnóstico diferencial para câncer de mama, quando tem a queixa, e o diagnóstico da ginecomastia, ele é clínico. A gente vai avaliar que a gente consegue ver que a gente tem um tecido mamário aí volumoso.
Tem algumas causas. Pode acontecer, quando acontece na puberdade, muitas vezes ele se resolve espontaneamente no espaço de tempo de 3 meses a 2 anos, mas pode ter alguns fatores etiológicos, como uso de drogas, cirrose ou algum fator de malnutrição, tumores testiculares, de adrenal, hipotiroidismo, doença renal crônica ou paciente dialítico. Então, assim, tem algumas questões que podem ser um fator de risco aí para o aparecimento da ginecomastia. Além da obesidade também, que pode estar relacionada. Aqui é só para ilustrar a conduta, mas a conduta aqui na ginecomastia, se for algo que incomoda o paciente, a gente pode lançar a mão da cirurgia, mas se for algo que não incomode, a gente só orienta da benignidade mesmo, por ser uma alteração benigna, suspende o fator desencadeante, talvez a medicação que faz uso, né? E aí fazer seguimento. Outra alteração é a mama supranumerária, que é uma alteração que vem lá da embriologia, então a gente tem a linha láctea ali quando embrião. Essa linha láctea ela sofre uma regressão e fica restrito ali à região torácica, mas pode acontecer uma falha nessa regressão e o tecido mamário, a gente chama ele de ectópico, ele se manifestar em outras áreas dessa linha láctea. De 2 a 6% dos casos vão acontecer, bem raro, mas o principal, quando acontece, é na região axilar. É mais pelo incômodo da paciente, então essa classificação, a gente pode classificar a mama supranumerária em completa e incompleta. Quando ela é completa, ela tem glândula, ducto e areola. Quando ela é incompleta, ela vai ter só o parênquima mamário. E a maioria das vezes que a gente vê em consultório é justamente aquela gordurinha embaixo do braço. Faz o exame, vê que tem presença de glândula mamária, mas muitas vezes não tem o outro complexo, tanto nem os ductos nem a areola. Nesses casos, a gente vai sempre conversar com a paciente. Se for uma queixa importante, se ela tiver um desconforto estético importante, a gente o tratamento é cirúrgico, a gente não tem medicação que faça esse tecido mamário aí regredir. Geralmente essa paciente vai apresentar, vai manifestar essa mama supranumerária depois da primeira gestação. Ela pode desenvolver algumas dores crônicas, pode ter aumento ali do volume axilar e tem uma pele redundante ali que incomoda. E o tratamento dele é cirúrgico se a paciente se sentir desconfortável com essa alteração. Aqui são algumas das fontes. E é isso, obrigada. Acho que eu falei meio muito. Muito obrigado, doutora Bárbara. Depois de 6 anos de medicina e 5 anos de residência, agora está pronta para trabalhar. Parabéns pela aula. Obrigada. Você começou com a mastalgia. Importante que você disse que a orientação verbal, exercício físico, alimentação, é importante a orientação no sentido de tranquilizar a paciente quanto à ausência do câncer. E as medicações já foram testadas várias. Na verdade, qualquer medicação vai ter uma resposta semelhante ao placebo, né? Uhum. Semelhante às vitaminas muito utilizadas antigamente, vitamina E, ácido gama-linoleico, mas que funcionam no sentido de que a paciente às vezes precisa mais de uma orientação. Já as mastalgias de origem não cíclica, essas sim merecem um tratamento. Nós estamos fazendo um trabalho com a síndrome de Tietz, injetando corticoide e anestésico no espaço condral, com boa resposta. Em breve estaremos publicando esses dados. Problemas ortopédicos, né, de ombro, de coluna, afetam muito a região muscular mamária. E você disse muito bem sobre o uso de anti-inflamatórios nessas patologias.
Em relação ao fluxo papilar, você disse muito bem, o que interessa é saber se é patológico, né? Único ducto, água de rocha ou sero sanguíneo, ou é papiloma ou carcinoma. Felizmente, na maioria das vezes, Benigno, né? é o papiloma. A gente tem que operar para ter certeza que não é carcinoma. E o restante é afastar a medicação, pesquisar tumor hipofisário quando tem galactorreia, pesquisar o uso de medicamentos, né? Que você disse muito bem. O cisto é uma lesão benigna que ela não necessita de tratamento, mas aquele cisto grande, a paciente procura um mastologista para a punção, porque a punção consegue resolver a dor e resolver o volume quando ele é de volume grande. É claro que quando o cisto é pequeno, a doutora Bárbara disse muito bem que não precisa tratamento, né? Fibroadenoma é o tumor benigno mais comum na paciente jovem. Felizmente, ele tem um crescimento, né, lento na maioria das pacientes. Nas pacientes jovens não necessitam de realização de punção, de PAF, core-biópsia, apenas o acompanhamento. Acima de uma certa idade, acredito que no seu fluxograma está 35 anos, a gente já começa a preocupar e fazer alguma biópsia, alguma investigação quando da presença do fibroadenoma. E a tendência é não ficar operando o fibroadenoma, a não ser que a paciente já vai fazer algum procedimento, né, uma mamoplastia redutora, já aproveita e já retira, mas fibroadenoma em paciente jovem, tranquiliza, acompanha e vamos operar apenas as pacientes que apresentam grandes tumores, o juvenil, o gigante e o complexo, né? E aquelas pacientes que apresentam alguma sintomatologia. Tumor piloides é um tumor raro, mas é um tumor intrigante, né? Até apaixonante para quem trabalha nessa área, porque cresce muito rápido. Esse aqui é a paciente que nós operamos. Exatamente. Cresce muito rápido e esse tumor tem que ser operado, porque ele não dá disseminação linfática. E o tratamento é a excisão cirúrgica ampla, né? Nesse caso aqui, uma mastectomia. E esse aspecto de folha é a folha seca que cai no outono e que o chão fica cheio de folhas secas de cor marronzada. Esse aspecto foliáceo, né, do tumor piloides. Felizmente, 80% deles são benignos e não requer tratamento adjuvante. Alguns casos de tumor piloides maligno, nós temos que lançar a mão de algum tratamento adjuvante, como a rádio ou a quimioterapia. O amartoma, tumor benigno, tranquilo, de tumor de tecido fibroso, tecido gorduroso. Realmente acompanha, a não ser que tenha grandes volumes, né? Agora, a ginecomastia, apesar que de incidência dela não ser tão frequente, mas nós observamos que alguns jovens apresentam distúrbios comportamentais, psicológicos, né, de bullying na escola. Então, esses pacientes têm que ser tratados, têm que ser operados. E a cirurgia resolve muito bem. A cirurgia da ginecomastia, quando bem indicada, resolve muito bem. Já o adulto obeso, né, aquele vozinho que toma espironolactona, que toma seus antihipertensivos, vai ter ginecomastia. Então, nesse caso, é somente a orientação e não fazer cirurgia. Bem como as mamas supranumerárias, a principal que requer um tratamento é a axilar, né, que incomoda a mulher no seu vestuário. As outras, do sulco inframamário, é melhor não mexer, porque às vezes a cicatriz fica pior do que
Às vezes o desconforto estético ali da cicatriz é pior do que A própria presença patologia, da né? patologia. Então, doutora Bárbara, você conseguiu aqui em 40 minutos 2 anos de residência médica, né? Sobre as principais patologias da mama. E a gente e a Associação Médica, Dr. Washington, agradecer a Serem, o Dr. Tarek, o Dr. Valdemar, agradecer aqui o Maurício Vigiano, que está aqui no comando técnico, e doutora Bárbara, mais uma vez, muito obrigado e Agradeço. parabéns pela aula. Obrigada. Obrigado. Todos encerramos, doutores.